finished, it is finished. Tetelestai. The beauty of the double meaning phrase. He ceased from his labor. Bom dia a todos, mais uma vez juntos. Vamos começar esse dia pensando na palavra de Deus. Essa semana a gente está pensando um pouquinho sobre o tema está consumado. Aquilo que Jesus falou nos últimos momentos que ele, antes dele morrer na cruz do Calvário, ele disse essas palavras, está consumado. E essa expressão, ela significa muito para nós, para a nossa vida, porque o que Jesus fez através da sua vida, da sua obediência, da sua morte e da sua ressurreição, tudo isso tem um significado enorme no projeto divino chamado redenção humana, naquilo que Deus proveu para nós, para a redenção. E são vários os benefícios que a gente obteve, né, a partir da redenção de Jesus Cristo. Vou citar alguns aqui. Salvação é um deles, né? Salvação é sinônimo de perdão de pecados, é sinônimo de regeneração do Espírito e é sinônimo de justificação. Tudo isso é salvação. Nós estamos justificados como se a gente nunca tivesse pecado por meio da justificação que há em Jesus Cristo. E é isso que a palavra de Deus diz para nós. Então tem salvação, tem a vinda do Espírito Santo, é outro benefício que nós temos da parte de Deus por causa da redenção de Jesus, da obra acabada de Jesus Cristo. A cura divina é outro benefício, né, que nós temos da parte do Senhor através da redenção que está em Jesus Cristo. A prosperidade é outro benefício. E todas as bênçãos espirituais de Jesus passaram a ser nossos, ou nossas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cura, especificamente sobre cura divina. Eu quero ler para vocês um texto de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, onde diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Note o seguinte, esse texto é um texto profético. O profeta Isaías, pelo poder do Espírito Santo, está profetizando sobre a missão de Jesus 700 anos antes de Jesus encarnar ou nascer. Então, essa profecia dizia o que é que Jesus iria realizar com a sua obra vicária. Vicária significa substitutiva. O que é que Jesus iria realizar na cruz do Calvário? O profeta Isaías declara de maneira categórica, de maneira clara, que ele iria fazer duas coisas poderosas que a gente pode ver nesse texto. Ele iria levar sobre si as nossas iniquidades, ou seja, ele iria pegar o pecado humano e colocar sobre ele e levar o castigo que era devido a nós, seria mandado sobre ele. Está escrito aqui no texto. Então, Jesus iria ser o substituto pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ter justificação da parte de Deus. Mas tem uma outra coisa nesse texto que ele diz que Jesus iria fazer. Ele iria levar as enfermidades do corpo daqueles que creem, dos remidos. Ele diz aqui verdadeiramente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças e as nossas dores levou sobre si. Então, no mesmo texto do profeta Isaías, a gente vê essas duas coisas: o perdão de pecados e a cura divina. O problema é que a igreja cristã, ao longo dos séculos, negligenciou esse segundo aspecto
dessa redenção de Jesus Cristo, a cura divina. E passou a pregar somente a salvação, ou somente o perdão de pecados. Se você enxergar somente um aspecto da redenção de Jesus nesse texto, você vai ter somente um benefício, você vai se apropriar somente de um dos benefícios da salvação, que é a própria salvação, que é o perdão de pecados. Você não vai se apoderar para você, através da sua fé, da cura divina das tuas enfermidades, porque isso está provido por Jesus. Quando Jesus disse está consumado, ele está dizendo o seguinte: a partir de hoje eu ofereço cura divina para todo aquele que crê. Já está curado. Note que o texto é muito claro. O texto diz que nós fomos sarados. Passado, não é futuro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, todos nós fomos sarados. Quando é que nós fomos sarados? Quando Jesus levou sobre ele as nossas dores na cruz do Calvário. Então agora eu quero que você pense naquilo que eu tenho falado nos dias anteriores. A obra acabada de Jesus nos dá direito aos benefícios da cura divina, porque já está curado. Você já está curado. Onde? Em Jesus. Talvez você tenha uma doença hoje no seu corpo. E você pode olhar para mim, como muita gente faz, e falar assim: não, eu não estou curado, porque eu estou sentindo as minhas dores, eu ainda tenho um efizema, eu ainda tenho um câncer, eu ainda tenho qualquer outro tipo de problema. Mas a palavra de Deus diz: não, você está com esse problema conjunturalmente no seu corpo, fisicamente, mas diante de Deus, você já está curado em Jesus Cristo. E portanto agora a sua fé deve ser levada a essa realidade espiritual, porque você já tem isso no mundo do Espírito. Você pode clamar isso diante de Deus como certo, porque Deus te enxerga como curado, embora você esteja enfermo. Esse é o grande problema das pessoas. Elas agem de acordo com os sentidos naturais, elas não conseguem usar a fé que é espiritual. Para dizer assim: Senhor, embora eu esteja sentindo essas dores, a tua palavra declara que eu fui curado. Portanto, eu declaro que eu sou curado em nome de Jesus Cristo. Amém? A cura divina, queridos, é da vontade de Deus sempre. Existe um monte de mentalidade aí religiosa que diz: não, a cura divina só acontece se for da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, Deus não cura. Esse texto contraria toda essa teologia, porque esse texto mostra que foi da vontade de Deus que Jesus levasse sobre ele as enfermidades do mundo inteiro. Aleluia, eu quero que você pense nessa grandeza. Se você acreditar que esse texto está falando sobre salvação, você não pode deixar de acreditar que ele está falando sobre cura na mesma conjuntura, porque o texto é claro, falando das duas coisas. Você é salvo dos teus pecados e é curado das tuas enfermidades. Esse texto amarra de tal forma essas duas coisas que fica impossível de se separar. E se você quiser ter certeza do que eu estou falando, leia o Evangelho de Mateus, onde diz que Jesus curou todos os enfermos para que se cumprisse o que estava dito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente ele curou, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então Mateus está interpretando esse texto de Isaías como sendo cura mesmo do corpo. A vontade de Deus é que todos sejam curados, assim como é a vontade de Deus que todos sejam salvos. O preço que Jesus pagou pela salvação foi o mesmíssimo preço que Jesus pagou pela cura divina. Então agora você pergunta: poxa, pastor, mas por que a gente não é curado? Tantas vezes a gente ora. Em primeiro lugar, a maioria das orações nesse sentido são orações equivocadas. Porque quando eu estou ensinando isso para os irmãos, eu estou ensinando que Jesus já realizou todas essas coisas e que a gente não deve ir a Deus pedindo a Deus que faça as coisas que ele já realizou, porque isso é contradição. Não peça para Deus aquilo que você já tem.
Como assim? A palavra de Deus diz que você já é curado em Cristo. Então não fique falando para Deus, Senhor, me cura, me cura, me cura. E Deus vai falar, what? Você já é curado. Qual deve ser a sua oração? Senhor, muito obrigado porque a tua palavra diz que eu sou curado em Cristo Jesus. Eu tomo posse pela fé dessa verdade. Eu clamo essa realidade no mundo espiritual. Eu declaro sobre o meu corpo essa cura divina. Quando você faz isso, o Espírito Santo imediatamente começa a agir com a tua fé daquilo que já existe para você. Você está tomando posse de um benefício, você não está clamando a Deus para que faça algo. Todas essas verdades que eu estou ensinando para vocês, que já está feito, muda radicalmente a tua oração. Pare de pedir para Deus fazer aquilo que está feito. Ore a Deus agradecendo e louvando a Deus porque você já possui essa realidade. E agora ela precisa se manifestar. Tudo isso já foi realizado. Agora você clama a manifestação disso. Senhor, eu clamo pela manifestação dessa cura, porque eu creio que ela já foi dada a mim. Eu sou curado pelo poder do nome de Jesus, porque verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas enfermidades. E quando você fala isso, você vai checar o seu corpo e vai ver dores. E vai falar, pô, mas não aconteceu. É porque você está confiando mais nos sintomas do que na realidade espiritual. A mente da gente tem que ser renovada com a verdade, para que a fé genuína do Espírito seja operada. Amém? E a verdade divina comece a se estabelecer em nosso viver prático diário. Então eu aconselho você a tomar posse gradativamente dessa verdade, a fim de que você vai se familiarizando em espírito com essa glória, com essa verdade, a ponto de chegar um momento em que a tua fé vai ser tão edificada que você vai comandar de fato uma doença e o poder de Deus se manifesta com grande veemência sobre a tua enfermidade. Quando você começa a praticar isso, a tua mente carnal, que é tão acostumada com a doença, com os sintomas, com os sentidos físicos, não vai ter familiaridade com a realidade espiritual, porque nós somos por natureza mais carnais do que espirituais. Por natureza nós temos sido ensinados a confiar na lógica, nos sentidos, no tato, nas dores, na visão. E Jesus não tinha esse problema quando ele estava ministrando no seu corpo físico. Jesus jejuava com frequência, Jesus se ligava tremendamente nas coisas do Espírito, de tal forma que quando ele ia ministrar, ele vinha com unção e poder. Por quê? Porque os seus olhos, os seus sentidos não estavam ligados na realidade física, contrariando a sua fé. Amém? Jesus já realizou essa obra na cruz do Calvário. E o que você precisa fazer é aprender a tomar posse em fé dessa verdade de que você já é curado, de que você já tem a cura. Se você é capaz de crer que Jesus te salva e te leva para o céu, a mesma fé é a fé que tem que ser colocada no fato de que você já possui a cura divina para o seu corpo e para as suas emoções também, para a sua alma. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você seja curado integralmente. Quando o homem caiu no primeiro momento em Adão, o pecado entrou na raça humana e trouxe doença, trouxe desvios da nossa personalidade, do nosso coração. O nosso corpo foi atingido pela enfermidade, pelas deformações. Aí veio Jesus. E com a sua morte e ressurreição, ele realizou a redenção, o resgate. Jesus está resgatando a humanidade desse quadro caído, doentio, pobre, miserável, que foi herança de Adão. E você precisa entender que isso não está sendo feito. Isso está consumado na cruz do Calvário de uma vez por todas. Assim como o perdão dos pecados já foi dado de uma vez por todas, a cura divina já foi dada a nós de uma vez por todas, para que a gente possa ter a manifestação desse benefício no nosso viver.
E eu quero que você aprenda isso. Se esse vídeo não é suficiente, você precisará ouvir várias vezes para que você comece a crer na realidade da palavra de Deus. Não creia nos teus sentidos, não creia no mundo, não creia naquilo que o médico diz. O médico pode ter autoridade terrena, mas ele não tem a autoridade espiritual, a autoridade do Espírito. Jesus levou sobre si as tuas enfermidades. E eu vou dizer uma coisa para você aqui nesse momento. Não importa onde você esteja, onde você estiver agora, se você estiver vendo esse vídeo, e você tiver fé genuína no teu coração, eu vou orar com você. E você vai tomar posse dessa verdade, de que você é salvo, de que você é curado. E você vai clamar isso para o teu corpo agora. E essa doença satânica, maligna, que está querendo te matar, vai ter que sair da tua vida, porque Jesus comanda a vida dele sobre você. A enfermidade foi levada sobre ele, você não precisa levar. A morte de Jesus é vicária, substitutiva. Se Jesus te substituiu na doença, é porque você não precisa mais levar a doença. Amém? Se Jesus te substituiu no pecado, é porque você não precisa mais levar pecado ou condenação do pecado. Então, a obra acabada de Jesus é substitutiva. Ela substitui você naquilo que você precisa. Eu quero orar com você. Feche seus olhos comigo e diga assim: Senhor nosso Deus, eu creio de todo o meu coração que não somente eu sou salvo por Jesus Cristo, através do seu sacrifício vicário e eterno, mas também nesse momento eu determino a minha cura divina. Eu declaro, eu aceito que eu sou curado pela cruz do Calvário, que Jesus levou sobre ele as minhas enfermidades. E eu comando ao meu corpo que seja curado agora de toda e qualquer enfermidade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, e amanhã a gente se fala mais um pouquinho sobre a obra acabada de Jesus, porque a gente ainda tem muito que aprender sobre esse assunto, para a glória do Senhor. Amém.